Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rinha os dentes e vai definhando. Para você ver, irmãos, aqui o que é que o diabo faz, viu? Ele não brinca, não. Ele maltrata. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? O Senhor está fazendo aqui uma pergunta. Aleluia. Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta caixa não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, está aqui a tua igreja, Pai. Está aqui a tua palavra e está aqui o teu servo, Senhor. A tua palavra diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Estamos aqui na tua dependência. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Que a tua palavra penetre aos nossos corações nesta noite e que ela seja, meu Pai, como uma boa semente. Ela venha dar frutos, frutos do teu nome, Pai, ser glorificado, Senhor. Nos alimenta nesta noite, nos renova, nos fortalece, nos dá ânimo através do poder da tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, repreende toda distração, repreende toda inquietação neste lugar, repreende, meu Pai, toda perturbação de espírito, Senhor. Tudo aquilo que queira atrapalhar o teu povo receber a tua palavra nesta noite, seja, meu Pai, repreendido em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra, meu Pai, ela opere neste lugar, porque a tua palavra tem poder, ela é fogo, ela é espada, ela é luz para os nossos caminhos, Senhor. Opera nesta noite, manifesta o teu poder através da tua poderosa palavra, que nós venhamos sair daqui totalmente diferente da maneira que nós entramos, Senhor. Opera o teu sobrenatural neste lugar, porque tu és o mesmo, Senhor. Tu ainda cura, tu ainda liberta, tu ainda transforma vidas, aleluia. Tu ainda liberta o homem, Pai, do pecado.
Ah, Senhor, opera nesta noite, Senhor. Tu conhece cada coração que entrou aqui. Tu conhece cada vida, meu Pai. Tu conhece as condições dos teus filhos, o que tem passado, o que tem enfrentado. E eu te peço em nome de Jesus, enquanto nós estamos aqui na tua presença, visita a nossa casa agora, Senhor. Acampa os teus anjos em cada lado, dos teus filhos e das tuas filhas que estão aqui neste lugar, Senhor. E repreende todo mal, repreende todo valente que está se andando naquele lugar, Senhor. Porque o mais valente aqui nesta terra é o Senhor. É o Senhor que ainda brada, é o Senhor que ainda, Pai, opera um milagre sobrenatural, Senhor. Enquanto nós estamos aqui, cuida dos nossos, Senhor. Principalmente aqueles que ainda não te conhecem. Principalmente aqueles que precisam de uma libertação, que precisam de um encontro contigo, Senhor. Visita ele agora nesta hora. Repreende toda a fúria do diabo. Repreende toda a arma preparada, forjada contra a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus. Repita assim comigo, igreja. Jesus vai acabar com a farra do diabo. Mais uma vez, Jesus vai acabar com a farra do diabo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, preste atenção. Jesus, ele tem 12 discípulos. E eles reúnem os seus discípulos para subir ao monte, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Só que quando Jesus ele se aproxima do monte, irmãos, ele só leva consigo 3 dos seus discípulos. Ele sobe com 3 e fica 9 lá ao pé do monte. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque os 3 eram mais chegados a Jesus. Eram os 3 que sempre estavam ali próximo de Jesus. Era Pedro, Tiago e João. Quando o Senhor está ali no jardim do Getsêmani, em Mateus capítulo de número 26, que ele vai ali passar aquele momento ali de batalha espiritual, que ele chega a dizer: a minha alma está profundamente angustiada até a morte e morte de cruz. Naquele momento difícil de Jesus, irmão, quem está com ele ali é Pedro, Tiago e João. São os mais próximos, são os mais chegados. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor só decide levar os 3 lá para cima do monte. Por quê, irmãos? Porque só vê o sobrenatural de Deus, só contempla o sobrenatural de Deus quem é mais chegado a Ele, quem tem intimidade com Ele, quem tem comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor leva Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque Ele vai manifestar a sua glória, Ele vai se transfigurar. Então aquele momento ali, irmãos, de glória ali, aquela manifestação de glória, só 3 vão ver aquela manifestação. Por que, irmãos? Porque só vê milagre quem se chega mais ao Senhor. Quem tem intimidade, quem tem o prazer de estar aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então observe que ele leva 3 lá para cima. E ele vai se transfigurar, aquele momento glorioso ali. Os 3 ficam ali maravilhados. Os 3 ficam antônicos ali, vendo aquele momento glorioso, irmãos. E mais, vai aparecer mais 2 homens. Vai aparecer Moisés e Elias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Homens que o Senhor já tinha arrebatado, já tinha tomado para si, naquele momento glorioso. Mas observe uma coisa aqui, irmãos. Todas as vezes que a gente se aproxima do Senhor, todas as vezes que nós tomamos posicionamento para ter comunhão, para buscar mais o Senhor, para ter um momento de separação com o Senhor, pode ter certeza que o diabo vai se levantar. Está Jesus lá em cima do monte com os 3 discípulos. Só que lá embaixo, irmãos, com os 9 está o diabo o quê? Se andando. Aleluia. Porque quando nós se posicionamos, irmãos, o mundo espiritual ele se move, irmãos. Quando nós se posicionamos diante de Deus, tanto o mundo espiritual das trevas, como o mundo espiritual da luz, o reino de Deus, eles se movimentam, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo, ele tem fúria, o diabo, ele tem ódio. Quando o crente coloca os seus 2 joelhos no chão, irmão, para orar. Quando o crente adora o Senhor, quando o crente pega na palavra para ler, para meditar na palavra, irmãos, o diabo ele fica rangendo os seus dentes. Diz a sua palavra que ele fica ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os discípulos lá em cima, 3,
naquele momento glorioso, naquele momento ali do sobrenatural. Só que 9 está lá embaixo e o diabo está se andando. Só que Jesus, ele sabe, irmão, que o diabo está lá embaixo. Porque Jesus, ele está aqui, ele está na tua casa. Jesus, ele está aqui, ele tem o poder de estar no outro estado, olhando o teu parente, olhando o teu filho, alguém da tua família. Ele tem o poder de estar em todo lugar. Então ele já sabe que o diabo está lá embaixo aprontando. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui, irmãos, mas Deus sabe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Do que você está passando, do que seu familiar está passando. Se você tem alguém que está preso por cadeias espirituais, na droga, na prostituição, no alcoolismo, ele sabe, irmãos, que o diabo está maltratando, ele sabe. Você está aqui, ele já sabe que você tem um problema em casa. Você está aqui, ele já sabe que você tem uma dificuldade em casa. Você está aqui, ele já sabe que você tem uma impossibilidade, uma necessidade que só ele pode resolver. Então ele sabe, irmãos. Ele sabe o desejo do teu coração, ele sabe o teu pensamento. Antes de você abrir a boca para pedir, ele já sabe. Então ele sabe que o diabo estava lá embaixo, do pé do monte, se andando, irmãos. E ele disse: não, eu tenho que descer. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que quando Jesus, ele desce, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tem uma grande multidão lá embaixo. Diz a palavra que tinha uma grande multidão, porque onde Jesus, ele ia, onde Jesus entrava com seus discípulos, irmãos, arrastava uma grande multidão. Por quê? Porque ia ter milagre. Por quê? Porque ia ter cura. Por quê? Porque ia ter multiplicação. Por quê? Porque Jesus ia expulsar demônio de alguém, Jesus ia libertar alguém. Então ele arrastava uma grande multidão. Então quando Jesus desce, a primeira coisa que Jesus ele vê e que ele não se agrada, sabe o que é? Discussão. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Irmãos, e onde tem discussão, o Senhor não opera. Onde tem contenda, o Senhor não opera. Onde tem incredulidade, o Senhor não opera. A passagem que o pastor leu aqui, louvado seja o nome do Senhor. Jairo chega para Jesus e fala da sua filha, que ela está morta em casa. E tem uns que chegam para Jairo e dizem: não incomodes o mestre, porque tua filha já está morta. Aí o que é que Jesus vai falar para ele? Não temas, crê somente. Você está dando ouvido a quem, irmãos? Você está dando ouvido à multidão, aos homens ou a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. A multidão chegou para Jairo e disse: Jairo, tua filha já morre já. Não perturba o mestre. Aí Jesus olha para ele e diz assim: ei, não temas, olha para mim, crê somente. Por quê? Porque onde tem incredulidade, Jesus ele não opera. Tanto é que quando ele entra na casa de Jairo, ele manda sair todo mundo. Sai todo mundo. Porque incrédulo, ele não vê milagre. Incrédulo não vê o sobrenatural de Deus. Depois que sai os incrédulos, tudinho, irmãos. Aleluia. Aí ele ressuscita, jovem. Irmão, se você fizer uma oração, se você duvidar dentro do seu coração, não ore, porque não passa do seu telhado. Porque onde tem incredulidade, o Senhor, ele não opera milagre. Então ele desce. E ele vê uma discussão dos discípulos e escribas ali, louvado seja o nome do Senhor. E o menino, e o diabo ali, em cima daquele jovem ali. Aquele jovem possesso daquele espírito imundo ali, jogava ele no chão, jogava ele para o outro lado, e ele espumava, e ele rinhava ali os dentes, louvado seja o nome do Senhor, se torcendo, se babando, e os discípulos e os escribas discutindo, irmãos. Oh, aleluia, Deus. E os discípulos sem saber o que fazer. E muito menos os escribas, louvado seja o nome do Senhor. Mas os escribas aqui, irmãos, eu não vou dizer nada não. Eu vou falar dos discípulos, porque os discípulos andavam com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos andavam com Jesus, via Jesus pregando, via Jesus curando, via Jesus multiplicando, via Jesus libertando. E naquele momento nenhum souberam fazer nada, irmãos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. E tem crente assim, que está 10, 5, 15 anos dentro da igreja, irmãos, e se der de frente com uma situação dessa aqui, não sabe o que fazer não, irmão. É crente, já está 5 a 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, e se um demônio se manifestar dentro de casa, ele corre para chamar o pastor, corre para chamar ele, irmão, não vai dar tempo não, viu? Dá tempo não, viu? Dá tempo não, porque se o diabo pegar uma faca, faz besteira. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que estar preparado, irmãos. Agora, por que os discípulos não souberam fazer? Porque eles só olhavam, irmãos.
Eles acompanhavam Jesus e viam Jesus, se maravilhavam com as pregações, com as multiplicação, com a libertação que Jesus operava na vida do povo, mas eles não os praticavam. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos ensina a praticar, ela nos ensina a fazer tudo aquilo que Jesus fazia, irmãos. Paulo vai falar: seis meus imitadores, assim começou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O problema é que o povo não tem mais comunhão com Deus. O problema é que o povo não ora mais, o povo não busca mais. Aí, irmãos, não tem autoridade. Eu imagino aqui os discípulos discutindo ali, querendo expulsar aquele demônio, e o demônio achando graça. Não, você não tem autoridade, porque o demônio fala isso, irmão. O demônio, ele sabe quem tem autoridade e quem não tem. O demônio sabe quem tem a presença e quem não tem. O demônio sabe quem busca e quem não busca. Ele sabe, irmãos. Ele sabe que é um crente que é free, e ele sabe que é um crente que é cheio da presença de Deus. Glória! Ele sabe, louvado seja o nome do Senhor. Vou provar na Bíblia aqui, ó. Atos capítulo de número 19, versículo 13. E alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espíritos malignos, dizendo: Enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha aí, olha. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheça Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Olha aí. E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos, sem roupas e feridos, fugiram daquela casa. Filhos de sacerdote que não tinham comunhão com Deus, filhos de um homem de Deus que não tinha entendimento de nada, foram querer expulsar um demônio de um endemoniado. Ei, irmão, levaram para uma pisa, ao ponto de sair correndo nu. Para você ver o que é que o demônio faz sobre uma pessoa, sobre um homem, sobre uma mulher que não tem autoridade, irmãos. Porque uma casa que tem um crente que tem autoridade, ele não passa nem na calçada, irmãos. Por conta da presença de Deus, que é forte sobre a vida daquele homem e sobre a vida daquela mulher. Aleluia. Então eu imagino aqui os discípulos discutindo aqui sem saber o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus chega e pergunta: o que é isso aí que está acontecendo? Aí o pai do jovem desesperado chega: o meu filho que está possesso do espírito maligno. Só que eu busquei, eu roguei os seus discípulos e eles nada puderam fazer. Meu Deus. Irmão, se um vizinho de vocês que não é crente ficar endemoniado e chamar vocês, o que é que vocês fazem? Irmão, é forte, isso aqui não é brincadeira não, irmão. Se um parente de vocês, que eu creio que a maioria aqui tem parente que não é liberto, se endemoniado dentro de casa, vocês fazem o quê? Isso aqui não é brincadeira não, irmãos. O diabo, ele não brinca não, irmão. O diabo, ele tem ódio do ser humano. Ele tem ódio de crente. Louvado seja o nome do Senhor. E preste atenção, que Deus pode permitir isso aqui acontecer na tua vida, só para ver a tua atitude. É Deus. Deus permite, para tu se acordar, se tu não estiver orando. Louvado seja o nome do Senhor. Então o pai dele vem. O pai do menino, do jovem, chega. Eu pedi os seus discípulos, mas nada eles puderam fazer. Aí o que é que Jesus vai dizer? Ô geração incrédula. Aleluia. Meu Deus. Verdade, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. O Senhor vai falar na sua palavra em Marcos também. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Em meu nome pisarão em serpente, escorpião, e nada de mal vai vos acontecer. O problema, irmãos, é que a igreja hoje recuou. Não foi o diabo que cresceu, ficou mais forte. Não, irmão, não. Foi a igreja que recuou. Ah, irmão, o diabo tá aprontando demais. Tá não, irmão. O poder dele não aumentou não, foi a igreja que recuou, foi a igreja que deixou de orar, foi a igreja que deixou de buscar, foi a igreja que deixou de se revestir do poder, da autoridade e da presença de Deus. É verdade. Glória a Deus. Sabe uma coisa que chama atenção aqui? Nós oramos para Deus batizar como o Senhor batizava antes. Senhor, batiza com o teu Santo Espírito, Senhor.
Nós sempre fazemos essa oração em culto, batiza homens, mulheres, jovens, batiza crianças. Só que antigamente a igreja de antigamente, a gente chegava na igreja, a gente via as cadeiras e as crianças sentadas perto do púlpito, cultuando a Deus, ouvindo a palavra. Hoje não, ficam dentro de uma sala trancada. As crianças não cultuam mais a Deus. Como é que a gente vai orar pedindo a Deus para batizar as crianças se elas não estão cultuando a Deus? Eita, glória! Está entendendo aqui? Ai, Deus! E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz: deixa as crianças vir até mim, porque é delas que pertence o reino dos céus. Hoje não, as igrejas fazem uma sala e botam as crianças lá dentro para desenhar, para pintar. Como é que Deus vai batizar, irmãos? Se estão separados, não estão cultuando, não estão adorando a Deus. Aleluia. Antigamente era assim. Tem muitas assembleias por aí que ainda tem, mas hoje não. Hoje a gente não vê mais nem as crianças, irmãos. Fica numa sala separada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí Jesus ele vai perguntar o pai daquele jovem: há quanto tempo ele está possesso desse espírito? E ele vai responder: desde a infância. E sabe o que é que Jesus me falou aqui, irmãos? Sabe o que é que Deus me falou aqui? Desde a infância. Que quem deu a legalidade para esse espírito aqui se apoderar do filho dele foi o pai dele mesmo. Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós estamos educando as nossas crianças mal, irmãos. O que é que a gente faz? Dá o celular e passa o dia no celular. E a gente nem vê o que é que os filhos estão olhando. Louvado seja o nome do Senhor. Antigamente as crianças olhavam desenho. Hoje eles não olham mais desenho. Eles olham aqueles vídeos, irmãos, que tem aí que só Deus sabe que eles estão olhando. E o pai e a mãe jogam lá, não quer ter trabalho, e a criança passa o dia na internet. O que é? Dando a legalidade, abrindo uma brecha. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a criança às vezes não consegue dormir. A criança às vezes está perturbada, vendo coisa, escutando coisa. O que é isso? É a legalidade que o pai e a mãe deu, irmão. Dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. A geração já cresce com o celular na mão, irmão. Isso é uma porta, isso é uma brecha muito grande que a gente dá os demônios agir. Porque eles agem em desenho, agem em filme, agem em vídeos. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui eu vejo uma grande legalidade desse pai aqui, para o inimigo poder entrar na vida do seu filho. Como é que está a sua conduta? Como é que está o seu caminhar? Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós estamos dando legalidade? Será que nós estamos abrindo brecha? Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo atuar dentro da nossa casa, na nossa família, no meio do nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui é muito forte, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre costumo ensinar, irmãos, nas doutrinas. Nós temos que fazer a autoanálise da nossa vida. Se você não fizer essa autoanálise todos os dias na sua vida, você está perdido, irmão. Como é que eu estou me conduzindo? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou obedecendo a Deus? Será que eu estou procurando viver a palavra do Senhor? Como é que está a minha vida espiritual? Irmão, você tem que ter essa autoanálise, que se você não tiver, você está perdido, irmão. Você tem que saber como está a sua conduta diante de Deus. Não é diante dos homens, não. É diante de Deus. Se você está agradando ao Senhor ou não. Então, desde a infância, o diabo vinha maltratando aquela vida, irmãos. Quando ele dava os ataques, ele espumava, caía no chão. A palavra de Deus diz que jogava no fogo, jogava na água. Sabe o que é isso, irmão? É maltratando. É maltratando, tentando tirar a vida dele, tentando tragar a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é misericordioso, irmãos. E Ele sabe, Ele vê onde tem uma necessidade. Onde tem uma necessidade, Ele vai, Ele entra, Ele chega. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Onde tem o diabo se andando, louvado seja o nome do Senhor. Jesus chega para dar um basta. Glória a Deus. Uma vez ligaram para mim, irmãos, eu estava... Mas Deus é tremendo, irmãos. Ligaram para mim e disseram: rapaz, vem aqui que o homem está endemoniado aqui.
ninguém entra, está quebrando tudo dentro de casa e ninguém entra, os vizinhos aqui não conseguem dormir. Irmãos, eu tinha acabado de descer do monte, pastor. Tinha acabado de almoçar. Pingando no óleo. Fiz só almoçar e fui. Quando eu cheguei lá, estava um circo armado, o homem lá dentro da casa e o povo na calçada. E aí o portão, irmãos, estava enrolado com uma corrente. Quando eu tentei desenrolar a corrente que fez barulho, o diabo gritou lá de dentro: não entre não. Aí eu desenrolei e entrei. Passei pela área, passei pela sala, passei pelos quartos. Ele estava lá na cozinha, sentado no banco. Irmãos, só de calça, os olhos tão vermelhos da cor de sangue, irmão. Quando eu cheguei na sala, quando eu cheguei na cozinha, que eu entrei, que eu vi aquela cena, o diabo quis me colocar medo. Ele esticou, irmão, o pescoço assim, ó. Ele esticou o pescoço assim. Eu disse: pode puxar, você vai sair dele. E ele: eu vou matar ele. Vai não. Você não vai matar ele não, que você não a vida dele não pertence a você. Você vai sair do corpo dele sim. Irmãos, eu fiz uma oração, não falei muito. E aquela vida foi liberta. E eu conversei com aquele homem dentro de casa e eu saí com ele, normalzinho, bonzinho, lá pra fora na calçada, todo mundo viu. E eu dei uns conselhos. O que é isso, irmão? Foi eu? Foi não, foi a presença, irmão. Porque é a presença que faz tudo na vida do homem, na vida de uma mulher, irmãos. O próprio Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O problema, irmão, é as prioridades do crente. Louvado seja o nome do Senhor. O problema é as prioridades, é a conduta. Tinha um pastor pregando ontem na igreja, ele falou: não adianta nada você jejuar, você orar, você ler a palavra do Senhor se você não consegue segurar a sua língua, se você gosta de uma fofoca. Irmãos, e pensem numa verdade. O que é que adianta de eu jejuar, me preparar, se eu estou falando mal do meu irmão, se eu estou falando mal da minha irmã, se eu estou caluniando meu irmão? Ei, Deus não recebe sacrifício de tolo não, irmão. Por isso que a gente tem que ter a autoanálise da nossa vida. O que foi que a gente fez, o que a gente falou durante o dia, para quando a gente for orar, a gente pedir perdão a Deus e misericórdia. Não é orar e dizer: Senhor, me perdoa. Não, é dizer: Pai, eu fiz isso, eu falei da minha irmã, eu falei do meu irmão. É especificar o pecado que você cometeu. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu pequei. Sim, qual foi o pecado? Você tem que falar para Deus. Você tem que confessar para Deus. Você tem que chegar diante dele com um coração sincero, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse homem aqui, esse pai aqui, ele estava desesperado, irmão. Porque o diabo estava cirandando, o diabo estava maltratando a vida do seu filho desde a infância. Louvado seja o nome do Senhor. E ele sem saber o que fazer, irmãos. Como nós temos que se preparar, irmãos. Como nós temos, louvado seja o nome do Senhor, que se achegar mais a Deus, porque de acordo com a palavra vai se cumprindo, irmãos, de acordo que tudo vai acontecendo, o diabo, ele sabe que o tempo dele está terminando, e o que ele puder fazer para destruir a sua família, ele vai fazer. O que ele puder investir, louvado seja o nome do Senhor. O que ele puder pegar pesado, ele vai pegar pesado para destruir a sua família, irmão. A sua família tem que estar debaixo das suas orações, debaixo dos seus joelhos, irmão. Há uma reunião todos os dias nas trevas para destruir a sua família, o seu casamento, a vida dos seus filhos. Aleluia. Essa reunião, ela é diária. O diabo vai tentar uma vez, não deu certo, amanhã ele tenta de novo. Pense no bichinho para ter calma. O diabo não é que nem os crentes não, são ansiosos não, irmão. Ele tem calma. Deu certo hoje não tem problema não, amanhã a gente tenta de novo. É assim que ele trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Então ele diz: ó geração incrédula. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor deixou a sua palavra aqui na terra para a gente ler e a gente viver a sua palavra. Para a gente ler e a gente se revestir. Louvado seja o nome do Senhor, das armaduras espirituais que tem dentro da sua palavra. Em Efésios, capítulo de número 6, a sua palavra vai dizer: revestir de toda a armadura de Deus para que possais resistir
o dia mau. Senhor. E vai falar do outro inimigo, revestir toda a armadura de Deus, para que possa resistir às astutas ciladas do diabo. Então nós temos dois inimigos, irmãos, o dia mau e o diabo. E nós não sabemos o dia do dia mau e nem o dia que o diabo vai aprontar, não. É verdade. Agora a palavra nos confirma que nós temos que andar, irmãos, preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Vigiando, porque é vigiar e orar. Se orar e não vigiar, a oração não vai funcionar, não, irmãos. É vigiar e orar. É orando e vigiando, fechando as brechas. Louvado seja o nome do Senhor. É se separando, é andando que nem Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Aleluia! Glória! Irmãos, quando nós somos temente a Deus, quando nós procuramos viver a sua palavra, o diabo, ele não toca, irmãos. Quando Deus vai dizer para o diabo: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, reto, que se desvia do mal? Aleluia. O diabo vai dizer: sabe o que? Também. Tu tens cercado a casa dele. Saiu da boca do diabo, irmão. É os anjos do Senhor que cerca a casa do homem e da mulher que teme ele, irmãos. O Salmo de número 34 vai dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Se tiver temor a Deus, o diabo não toca. Se tiver temor a Deus, o diabo ele não ciranda. Ele só ciranda na vida daqueles que não tem nada, que não quer nada com Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele só ciranda na vida daqueles que dá legalidade, que dá brecha para ele entrar, e ele entra mesmo. Meu Deus. E quando ele entra, irmãos, ele maltrata. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui tem crente, meus irmãos, é muito crente que está saindo da presença do Senhor, irmãos. Eu estava lendo um testemunho, o número de crentes que se desviaram, que se afastaram da presença do Senhor, é quase a quantidade de cristãos que há no mundo, irmão. Não é brincadeira não, irmãos. É muito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê, irmão? Porque desprezam o Senhor. Porque não querem nada com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós desprezamos a Deus, irmão, o diabo se aproxima. Só há duas presenças: a presença dele e a presença do maligno. Aquela que você despreza, a outra se aproxima, irmão. E o diabo você não precisa convidar, não. Ele é intrometido. Se ele vê uma brechazinha aberta, irmão, ele entra. E quando ele entra, ele não entra para brincar, não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus vai dizer: mas tomando pela mão o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar? Glória a Deus. Respondeu: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e de jejum. Aleluia, Deus. Aleluia. Duas armas, irmão, que o diabo tem medo. Duas armas. Duas armas que travam o agir do diabo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jejum e oração. Aí eu faço a pergunta: como está, irmãos, a tua vida de oração? Você tem se separado para Deus? Você tem reservado uma hora do seu dia? Porque o dia tem 24 horas, irmão. E eu não acredito que o seu dia seja tão ocupado que você não tenha meia hora, 40 minutos para Deus. Eu não acredito. Ah, irmão, meu dia é corrido. Tá certo, eu entendo. E a madrugada? É por isso que a gente vê o número, irmão, de famílias destruídas, relacionamentos destruídos, jovens destruídos, crianças destruídas. Por quê? Porque não existe mais aquele desejo, não existe mais aquela sede de estar na presença do Senhor, irmãos. O Senhor hoje não é mais a nossa prioridade. O Senhor não é mais aquilo que nós tanto amamos. Lembra do primeiro amor?
Lembra aí quando tu começou, quando tu aceitou Jesus? A tua sede, a tua vontade, não perdia um culto, não perdia um ciclo de oração, não perdia uma vigília. E eu te pergunto, o que foi que mudou? O que foi que fez tu deixar esse desejo sair de dentro do teu coração? Qual foi essa barreira? Qual foi esse empecilho, irmão? Eu estava ouvindo um carro do pastor e estava dizendo a ele: irmãos, eu tenho 2 altares. Eu tenho um altar lá em casa que eu preparei para Deus, na minha cama, para me orar. E um altar eu levantei para o Senhor lá no monte. Eu gosto de ir para o monte. Toda semana eu separava um dia para ir para o monte. Só que aí eu deixei de ir. Eu passei mais ou menos 5 meses ou 6 meses sem ir para o monte. E aí o Senhor, irmão, bradou dentro de mim para mim voltar. Volte a orar no monte. E quando Jesus bradou, eu ainda teimei, irmão. Ainda passei quase 2 meses sem ir. Só que aí Deus, ele usou um pastor para mim. Volte a orar no monte. E eu obedeci, porque eu não sei o que está por vir. Se Deus mandou eu orar, voltar a orar, eu não sei o que está por vir, mas Ele sabe, irmão. Então eu voltei a orar, louvado seja o nome do Senhor. A minha vida é corrida, porque eu trabalho no Uber, rodando o dia todinho. E aí, com essa loucura, com essa correria, eu acabei deixando de ir. Só que eu cheguei para minha esposa, minha filha, o Senhor me cobrou de novo. E eu tenho que obedecer, porque quando a gente não obedece, a gente padece, irmão. E aí eu disse, eu não quero nem saber, eu vou separar um dia para o Senhor. E eu voltei, irmão. Aleluia. Eu vou todas as manhãs cedo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem que ter o revestimento, irmãos. Eu não sei qual é o dia que o dia mal vai bater na minha porta. Eu não sei qual é o dia que o diabo vai armar uma cilada para mim. Eu não sei. Eu só sei que eu tenho que estar revestido de oração. Eu tenho que estar aos pés do Senhor clamando. Que nem Maria, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Escute isso aqui que eu vou dizer, irmão, isso aqui é sério. Isso aqui eu não disse nem na igreja, está com umas 2 semanas. Eu estava orando lá em casa, eu estava lendo a palavra, e estava orando e meditando na palavra, e Deus bradou dentro de mim. Ele disse assim: meu filho, o meu povo não está nem passando por perseguição e está virando as costas para mim. Meu Deus. Aleluia. Deus falou isso para mim, chega a ter uma tristeza dentro de mim, pastor. E eu olhando um vídeo aqui das igrejas na Nigéria, ei, irmãos, o povo vai se reunir para orar dentro do mato, irmãos. Eles armam uma tenda de cipó, não tem nem cobertura, eles ficam dentro ali, não tem instrumento. E a gente vê a alegria deles ali louvando a Deus. Aqui a gente está no conforto, irmão, que se chover não vai molhar a gente. E eles não, eles ficam na chuva adorando, mas só que a perseguição lá na Nigéria é grande, irmãos. De repente entram os terroristas e matam um monte de cristão, homem e mulher, sai atirando, irmãos. E aqui no Brasil, qual é a perseguição que o povo está passando para estar virando as costas para Deus, irmão? Aleluia, Deus. Verdade. Qual é a perseguição que você está passando? Qual é? De ser cristão, porque lá, irmãos, não pode andar nem com a Bíblia na mão. Aqui a gente pode andar, irmãos. Aqui a gente pode falar de Jesus. E é porque que o povo está se esfriando, porque que o povo está se afastando, porque Deus não é mais prioridade na vida do povo. Ou a gente, irmão, se levanta como homens e mulheres de oração, ou o diabo vai destruir a nossa casa, ou o diabo vai destruir a nossa família, irmãos. Não brinque não, irmãos. Porque enquanto nós estamos aqui, ele está lá fora observando. A palavra dele nos confirma, ele está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Procurando, ele está ali, ó. Daquelas irmãs, daqueles irmãos que estão lá dentro ali. Vamos observar aqui quem é que está dando brecha para a gente atuar. É desse jeito, irmão. Não vai brincar, não. Ele está observando lá de fora, irmão. E a legalidade para ele nos atacar, quem dá é nós. Quem dá é nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, meu irmão. O problema é que quando a gente fala de oração e jejum, parece que é uma coisa que... É um assunto que não está na Bíblia. É um assunto que não existe mais nas pregações, irmão.
Aleluia, meu Pai. A oração é o combustível que mantém o crente de pé, irmãos. Por quê? Porque é um momento de intimidade, é um momento de comunhão entre ele e o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oração não é coisa, nem nada demais não, irmãos. Não tem segredo para orar não. É falar para o seu Pai que está no céu o que você quer, o que você está precisando, o que é impossível para você. Louvado seja o nome do Senhor. E olhe que o nosso Deus tem um prazer de nos ouvir, irmãos. A palavra vai dizer aqui onde o irmão orou aqui, batei, batei, vai se abrir. O problema é que nós não estamos batendo. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que você quer que a porta se abra? Como é que você quer ver os milagres sobrenaturais se você não pede, se você não fala, se você não bate? Como é que um filho passa 24 horas e não fala com seu pai? Ele é o nosso pai, irmão. Você fica sem falar com sua mãe durante o dia? Você fica sem falar com seu pai durante o dia? Sem falar com seu irmão durante o dia? Fica. Por que você fica sem falar com Deus o dia todo? O Senhor, Ele tem um prazer de abençoar os seus filhos, irmão. O problema é os filhos que não querem conversa com Ele, mas quer as bênçãos. Não tem como, irmãos. Não tem como querer as bênçãos sem o abençoador, irmãos. Glória a Deus. E ele vai dizer, ô geração incrédula. Por quê? Porque é a geração que vem para os cultos, ouve a palavra, louvado seja o nome do Senhor, mas volta para casa e não muda, a vida não muda. É a mesma coisa, irmão. Nós temos que fazer algo para chamar a atenção de Deus, irmãos. Nós temos que sair do comodismo, nós temos que sair da mermice, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que se ajoelha para orar aqui e é as mesmas repetições todos os dias. Pede a mesma coisa, não muda. Ei, irmão, está na hora da gente mudar, irmãos. Está na hora da gente chamar a atenção de Deus, que nem Zaqueu, que nem a mulher do fluxo de sangue. Zaqueu era um homem de estatura pequena, irmão, mas ele tinha barreiras até chegar a Jesus. Ele era pequeno, tinha uma grande multidão. Aí ele, como é que eu vou chegar até Jesus? Não sei como ele... Talvez ele entrou na rua e saiu lá na frente. Aí alta barreira, a figueira brava. Mas ele chamou a atenção de Jesus, irmão. E a mulher do fluxo de sangue também tinha as suas limitações. A mulher estava fraca, perdendo sangue. Talvez, irmão, com mau cheiro, porque ela tinha um fluxo de sangue. A mulher não parava de perder sangue. E outro detalhe, não podia estar no meio do povo, não podia estar no convívio com a sociedade, porque ela era imunda, ela estava no estado de imunda. Então ela quebrou esta barreira, ela estava fraca, foi se arrastando, mas ela disse, se eu tocar pelo menos nas vestes dele, eu vou ser curada. Aleluia, Deus. E aí Jesus vai caminhando no meio daquela multidão e ela toca na orla de Jesus. Jesus, opa, alguém me tocou. Aí o discípulo vai, esse homem tá doido, um monte de gente aqui vai perguntar quem tocou. Jesus, está cheio de gente aqui, quem aqui? Não, me tocou diferente. Aleluia. Olha, a senha saiu, mas não pegaram não. Me tocou diferente. Está na hora de tocar Jesus diferente. Está na hora de fazer algo para chamar a atenção de Jesus. Quando você se dispuser a abrir mão, aleluia, da sua preguiça para chamar a atenção de Deus, o seu milagre vai acontecer. Porque quem precisa é você, não é ele não. Quem precisa somos nós. Aquele homem estava precisando, então ele correu desesperado. Ele correu, ele sabia que os discípulos estavam ali, que Jesus estava em cima do monte. Mas ele viu que os discípulos nada puderam fazer. Mas ele, não, eu vou esperar o mestre descer, porque eu sei que quando ele descer, ele vai resolver a minha situação. E é essa fé, irmãos, que atrai o coração de Deus. É essa fé que incomoda o coração de Deus, a gente ir além das nossas limitações. Aleluia. Porque aquele que quer, irmãos, ele faz de tudo. Aquele que está precisando, ele faz de tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que é que você precisa abrir a mão para se chegar mais a Deus. Eu não sei se é a novela, eu não sei se é o celular. Porque quando a gente pega nesse celular, irmãos, o mínimo que você gasta é uns 40 minutos olhando besteira. Nada que edifica. 40 minutos todo dia, irmão, se ajoelhando na presença de Deus. Aí você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida, irmãos. Eu não sei o que você precisa abrir mão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você precisa abrir mão de algo. Eu não sei se é da televisão, da novela, do celular, de uma amizade, de uma saída. Eu não sei, de um compromisso, eu não sei. Eita glória.
Mas eu sei que se você abrir mão, o Senhor vai operar nesta causa que você tanto apresenta a Deus. Está na hora da gente se levantar, está na hora da gente chamar a atenção do Senhor. Está na hora de sair do comodismo, está na hora de sair da preguiça, louvado seja o nome do Senhor. Está na hora, irmãos, de o diabo acabar com a farra dele. Mas para isso a gente tem que se mexer. Para isso a gente tem que buscar o Senhor. Que nem aquele pai daquele jovem desesperado, correr para a presença do Senhor. Senhor, faz algo por mim. Porque eu estou precisando de Ti. Aquele homem ele tinha certeza. Aquele homem ele tinha convicção de que Jesus podia fazer algo por ele. Porque o Senhor sabia que ele tinha uma necessidade. Aleluia, Deus. Lembra da mulher samaritana? Jesus disse assim, é necessário que vamos a Samaria. Por quê? Porque ele viu que lá tinha uma necessidade. Lá tinha uma mulher que ela não tinha alegria. Ela andava com vergonha. Porque olha o horário que ela foi pegar água, o horário de meio-dia. As mulheres não tinham costume, irmão, de esse horário pegar água no poço, não. Elas iam de manhã para pegar água para lavar roupa, pegar água para cozinhar, pegar água para tomar banho, para lavar algo. E essa mulher, ela só ia no horário de meio-dia. Por quê? Porque não tinha ninguém. Por quê? Porque ela tinha vergonha de estar no meio do povo. Porque era uma mulher que se envolvia com vários homens. É verdade, Deus. E ela andava com uma vergonha dentro dela, uma vergonha interior, ela andava com peso, ela precisava de se libertar daquilo. Aí Jesus chega por discípulo e diz, é necessário irmos a Samaria. E a partir daquele encontro, irmãos, aquela mulher foi liberta, foi transformada. Na mesma hora ela virou uma missionária. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você? Que onde tem uma necessidade, irmãos, Deus ele chega. Onde tem um problema, onde tem uma situação, ele chega, porque ele não suporta ver seus filhos sofrendo, seus filhos sendo maltratados, não. Ele não suporta. Ele entra com providência, mas nós precisamos, irmãos, se chegar mais a Deus. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos fazer um momento de oração.